ali na casa de vocês, de arrumar um armário, arrumar uma prateleira, né? O próprio quarto de vocês, enfim. Vocês imaginem vocês aplicarem esse 5S numa empresa. E vocês imaginem a importância da gente manter tudo organizado dentro de uma empresa. Né? A importância é maior ainda. Uma outra forma de organização que as empresas utilizam são os arquivos. Então, pessoal, para que servem os arquivos? Para a gente guardar corretamente os documentos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que existem vários tipos de arquivos. Cada arquivo serve para um tipo de documento e cada empresa vai escolher o melhor tipo de arquivo que facilite o dia a dia. Lembrando que imaginem toda a documentação que tem dentro de uma empresa, tá? Se essa documentação não estiver organizada e do mesma forma, não só organizada, mas que seja algo prático, quando um funcionário precisar utilizar algum documento, fica fácil para o funcionário achar esse documento. E dentro de uma empresa, não é apenas um funcionário que vai mexer naquele arquivo, são várias pessoas. Então, se a gente não tiver um senso realmente de organização e se a gente não tiver aqui arquivos que facilitem o nosso dia a dia, cada pouco vai ter que parar a empresa inteira e arrumar esses arquivos, esses documentos, tá? Então, vamos lá. Tipos de arquivo. Então, existem os arquivos verticais, que é o mais comum, que é aquele que é uma torrezinha com várias gavetas, tá? Existem os horizontais, que ele é muito útil para documentos menos convencionais, como mapas, portfólios. Então, é aqueles que fica penduradinho na parede. Provavelmente lá na escola de vocês, na biblioteca, onde eles guardam os mapas, vocês já tenham visto esse arquivo horizontal. Então, ele serve para a gente guardar coisas maiores, assim, e geralmente ele fica na parede etiquetado, né, por ordem alfabética, etiquetado tudo certinho. Existe também o arquivo rotativo e giratório, tá? Esses documentos são arquivados na vertical, de pezinho, e eles são suspensos. Então, é como se fosse um arquivo daqueles de gaveta, só que ele era um armário maior e ele é giratório, então você consegue ter uma agilidade maior. E aqui na nossa apostila ele diz o seguinte, que esse tipo aqui ele é indicado para empresas onde mais de uma pessoa precisa acessar o arquivo, tá? Então, ele é prático. Aí existe o suspenso, que também as pastas ficam suspensas, independentes, né? Pastinhas separadas. E existe também o eletrônico. Aí vocês podem me perguntar, prof, com toda a tecnologia de hoje, para que eu vou ter arquivo com pasta, com papel? Porque existem alguns documentos, pessoal, que nós não podemos jogar fora, nós temos que ter os originais assinados pelas pessoas e esses documentos, eles não podem ser tirados do lugar, tá? Eles precisam estar ali. Mesmo que eu tenha ele digitalizado, alguns documentos precisam ter a comprovação de alguém, que é a assinatura das pessoas envolvidas nesse tipo de arquivo. Então, mesmo com toda a tecnologia de hoje, alguns documentos físicos, papéis, eu preciso ter guardado, tá? E eu não posso jogar fora esses documentos. O que eu posso fazer é uma cópia eletrônica, vou digitalizar esses documentos, vou deixar numa pastinha no computador, vou fazer backup, né? Vou salvar para que se o meu computador estrague ou aconteça alguma coisa, eu não perca também esses documentos, tá? Mas então existe sim o arquivo eletrônico, porém nós temos que cuidar que tipo de sistema que a gente utiliza, que tipo de pasta que eu criei, também tem que ter uma organização. Lembrando que hoje você está mexendo nesse computador dentro da empresa, quem sabe daqui a um tempo você não está mais, e a pessoa que vier te substituir, ela precisa estar com os documentos ali fáceis de achar também, tá? Aí nós vemos para a classificação dos arquivos. Arquivo corrente, intermediário e permanente. Arquivo corrente, a gente guarda documentação recente que ela é consultada com mais frequência. Ele precisa ser mantido num lugar de fácil acesso, tá?
Somente os funcionários que utilizam esses documentos vão movimentar eles, vão mexer neles, e eles precisam estar em lugares de fácil acesso, porque justamente é um arquivo que a gente movimenta bastante. Aí existe o arquivo intermediário, que são aqueles documentos que a gente não utiliza com tanta frequência. Então, nós já podemos guardar ele em locais etiquetados, que a gente sabe onde está, porém, é algo que também precisa ser de fácil acesso, mas não talvez no local onde a gente está. Pode ser numa sala separada, etiquetado certinho, mas também que seja de fácil acesso caso a gente precise. E o arquivo permanente são aqueles que a gente não pode jogar fora, mas que são documentos que a gente não utiliza no dia a dia, mas eles precisam existir. Então, também nós vamos ter esse arquivo num local separado, não precisa estar ali no meio do movimento, porque é algo que a gente não vai estar acessando com tanta frequência, ok? Então, pessoal, o que eu quero para a atividade de vocês hoje, tá? Eu quero, deixa eu aumentar ela aqui, ó. Aí. Pessoal, eu quero que vocês façam no caderno de vocês a importância da organização dentro de uma empresa. Vocês fizeram o 5S, a professora explicou para vocês a importância da gente organizar, de que forma que a gente organiza, quais são os programas de qualidade, o que isso está envolvido, tá? Mostrei agora para vocês que ainda para a gente organizar, tem a opção dos arquivos, o que a gente precisa estar ali próximo, aquilo que a gente pode guardar em locais diferentes. Então, vocês vão escrever para mim qual a importância da organização dentro de uma empresa. Da organização no sentido da gente organizar mesmo as coisas, a gente ter tudo em ordem dentro da empresa. Qual a importância disso? Será que é importante a gente manter tudo organizado dentro de um local de trabalho? Tá? E por que a gente deve organizar? Qual a importância, então, da organização dentro de uma empresa? Certo, pessoal? Um beijo grande. Essa é a nossa última aula desse módulo. Amanhã a gente inicia noções de administração de pessoal. Eu vou estar mandando também para vocês a apostila digital e conversamos então amanhã sobre esse novo módulo que a gente começa. Certo, pessoal? Um beijo grande, uma ótima semana e se cuide. Até mais. Se alguém tiver alguma dificuldade referente à internet, luz, pode me chamar no privado que a gente conversa, tá? Eu sei que essa semana vocês tiveram algumas dificuldades, a prof também teve. Então me chamem para eu conseguir saber o que está acontecendo, ok? Beijo, pessoal, e uma ótima semana para todos nós.